Mostrar para vocês como que a gente faz a instalação do Proteus em ambiente Linux. Já mostrei isso, já tem outros vídeos mais antigos aqui no canal em que eu mostro a mesma coisa. Só que nesse vídeo agora a gente vai a gente vai instalar o Proteus numa plataforma homologada para o ano de 2024. Então a gente está no ano de 2024 agora, a versão atual do Proteus é a 12.1.23.10 e esse vídeo é para poder mostrar para vocês como que funciona a instalação do Proteus na versão 12.23.10 numa plataforma Linux homologada. A gente vai trabalhar aqui com o OpenSUSE, tá? Então, a gente está trabalhando aqui com o OpenSUSE na versão. Deixa eu abrir aqui. Nós estamos trabalhando com o OpenSUSE na versão LEAP 15.4. Por que eu escolhi essa versão LEAP 15.4? Porque aqui no site da TOTUS, aqui no TDN, na área de sistemas operacionais homologados para a execução do Proteus, aqui a versão Lobo-Guará e Arpia, a gente tem aqui a lista dos sistemas operacionais que são homologados, né? Então a gente tem aqui Microsoft, Oracle, Red Hat, Astra, SUSE e OpenSUSE. Eu escolhi o OpenSUSE porque o banco de dados que eu estou utilizando aqui é o Postgre. E para Postgre, ele funciona muito bem com o OpenSUSE. Então, como eu tenho aqui já o OpenSUSE como plataforma homologada e não tem necessidade de pagar licença para ele, então eu escolhi trabalhar com o OpenSUSE, e aí que como na plataforma, como no site da TOTUS indica, a plataforma homologada é o OpenSUSE Linux LEAP, versão 15.4. Por isso eu escolhi essa versão, tá? Vamos trabalhar com tudo homologado de acordo com o que está no TDN. A Oracle tem um sistema operacional, também é Linux, tá? É o Oracle Linux 7.2 e 8.5. É interessante utilizá-lo quando a gente estiver trabalhando com um banco de dados Oracle. Só que como eu não estou trabalhando com um banco de dados Oracle para esse ambiente, então não vou utilizar ele. O Red Hat eu até posso utilizar também, mas é mais ou menos o mesmo conceito, tá? Red Hat e Oracle são praticamente o mesmo sistema operacional, sem diferença nenhuma. E o SUSE também acompanha aqui o OpenSUSE, só que no caso do SUSE a gente tem que pagar licença. Como eu não quero pagar licença, para esse vídeo aqui eu vou utilizar o OpenSUSE, que é a versão em que não é necessária pagamento de licença, tá? Então, OpenSUSE Leap, versão 15.4, e o banco de dados é o Postgre. Então, para a gente começar aqui o nosso trabalho, deixa eu fechar isso aqui. Primeiro passo aqui é instalar o TOTS License. Eu vou assumir que vocês já têm os instaladores do Proteus e do TOTS License, tá? Eu posso tentar colocar os links para download deles na descrição, mas o ideal é que vocês baixem direto do portal da TOTS, se vocês tiverem acesso. Então, começando aqui pelo TOTS License. Vou abrir aqui esse diretório onde eu fiz o download dele já. Tem aqui o arquivo install, o installer.já e por aí vai. A gente vai fazer essa instalação aqui usando o terminal. Então eu vou abrir aqui, vou vir aqui em ações, vou abrir o terminal. Ele já vai abrir direto nesse diretório aqui. Eu vou precisar de modo root, tá? Então já vou entrar aqui no modo root de uma vez. Vou botar aqui sudo su para isso. Minha senha 99. Deixa eu aumentar aqui um pouco essa fonte para ficar melhor para vocês acompanharem. Deixa aqui. Então beleza. Para fazer a instalação aqui, bastante simples. Ponto barra install. A gente vai dar um enter aqui, ele já vai abrir, ó, pra gente. A instalação vai ser via terminal mesmo, tá? A gente poderia até executar via modo gráfico, mas eu acho mais interessante a gente fazer pelo terminal. Vamos dar um enter aqui para fazer a leitura do contrato. Aí aqui no final ele pede para a gente aceitar, a gente vai colocar como sim. Aqui ele pede para a gente indicar qual vai ser o local onde a gente vai fazer a instalação. Eu vou colocar dentro de TOTUS, eu já tenho essa pasta TOTUS aqui criada, tá? Vou colocar aqui dentro de TOTUS. Deixa eu só abrir aqui para vocês acompanharem. Então eu já tenho a pasta TOTUS aqui. Eu vou jogar ele aqui dentro de TOTUS. Vou colocar aqui um install. E aqui dentro de install eu vou criar uma pasta 01 underline TOTUS license. Vai ser desse caminho aqui. Vou dar um enter, vou confirmar. Aqui ele vai pedir para eu poder confirmar de novo. Vou dar um enter. Ele pede aqui para eu poder continuar. Vou dizer que sim. Vou dar um enter aqui. Mais um de novo. Ok. Aqui ele vai me perguntar qual que é a,
a porta que a gente vai fazer a instalação, tá? Ele já está sugerindo aqui a porta de instalação do TOTS License no 2234. Vamos manter nessa porta mesmo. Depois aqui ele joga uma outra porta 4000, que é para algum outro recurso lá, a gente pode manter. A porta do serviço de licenças, tá? Aqui é a 5555. A gente meio que já conhece, porque a gente já tem alguma experiência com instalação do TOTS License. O instalador, na parte do console aqui, ele não foi muito feliz porque ele não apresentou as mensagens, mas aqui, seguindo esse espaço que eu estou mostrando para vocês aqui, já dá para poder avançar tranquilo, tá? Vamos dar aqui mais um Enter. Aqui ele pede o nome do serviço, vou manter esse nome mesmo. Vou dar o número um aqui para continuar. Ele vai fazer a descompactação no diretório. Prontinho. Vamos dar uma olhada aqui para ver. Então ele criou aqui o TOTS License. Aqui dentro a gente tem bin, data, uninstall e por aí vai. Nosso app server está aqui dentro. O monitor do TOTS License está aqui dentro também. Então, até o presente momento, deu tudo certo. Ele deu umas mensagens de erro aqui ao longo da execução, mas isso já era esperado, tá? É porque ele tentaria fazer a criação do serviço, mas ele não conseguiu criar o serviço. E nem abrir aquela interface para fazer as configurações da criação da chave de licenças e tal. Mas isso pode ser feito depois, não tem problema nenhum, não. Nesse caso aqui, o que ele precisava fazer era descompactar os arquivos. Então, os arquivos foram descompactados aqui. O que a gente precisa fazer agora é a instalação do restante do sistema. Então, o TOTS License está instalado. Não vou executar o TOTS License agora, não, tá? Mais à frente eu vou executar ele. Por enquanto, a gente vai fazer agora a instalação do Proteus. Então, para isso, ó, abrir aqui uma abinha com o instalador do Proteus. A mesma coisa, a gente tem um TOTS 12.sh. Vamos abrir aqui o terminal para poder fazer essa instalação. Vamos entrar aqui no superusuário de novo, sudo su 199. Deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte. Aumentei demais. Acho que aqui já está tranquilo. Então a gente precisa executar esse arquivo aqui, ó, totus12.sh. Para isso, vamos dar aqui um ponto barra. Opa. Se a gente desse um tab aqui e ele fosse um executável, ele já apareceria como executável aqui. Por que que ele não está executando? Por falta de permissão, tá? Então a gente pode dar aqui um chmod 777 barra, opa, TOTUS12, dá um Enter aqui, e aí isso já vai atribuir a permissão de execução para ele. Então vou botar aqui TOTUS, veja que com um tab, ó, com o tabzinho que a gente deu, ele já completou. Ele já completou porque ele entendeu que ele já está válido aqui como um executável. Aqui não ficou muito legal, não. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto, agora sim. Então a gente vai só dar um tab aqui de execução. Aí ele vai dar aquelas mensagens de novo, né? A gente vai colocar aqui um para poder permitir. Vamos dar um Enter aqui para ler tudo. Um aqui para poder permitir de novo. Nesse ponto aqui, ó, ele está pedindo para a gente selecionar o local onde a instalação vai ser feita. Então, eu vou colocar aqui na pasta TOTOS, igual eu tinha feito antes, install, e eu vou colocar aqui 03 underline appserver. Opa, 03, vou colocar 03 Proteus aqui. Por que que eu estou colocando 03 Proteus se na anterior eu coloquei 01 TOTS License? É porque nesse momento aqui ele vai fazer a instalação do DB Access também. E depois eu vou tirar o DB Access de dentro da pasta do Proteus e vou jogar lá para a pasta número 2. Por isso que eu estou mantendo aqui como número 3. Então vai ficar aqui TOTUS install 03 Proteus. Vou dar um Enter aqui, número 1 para confirmar. Aí aqui são aquelas mensagens de confirmação, né? Qual o país que a gente quer. Ele já está trazendo como sugestão Brasil. Então, se eu der um Enter aqui, ele vai manter. Número um para confirmar. A porta do serviço do app server, ele está colocando aqui aquela porta padrão, que é 123, né? A sugerida. Eu vou colocar aqui porta 1000, que eu costumo usar 1000 mesmo, tá? Então, primeiro o serviço vai ficar na porta 1000. Daqui um Enter. Aqui ele pede para poder indicar o nome do serviço. Para Linux, isso aqui não vai fazer muita diferença não, tá? Mas eu vou colocar aqui, assim mesmo, que eu quero chamar ele de TOTS App Server. Só para quem for acompanhar depois. Vou dar um Enter aqui. Aqui é a descrição do serviço. Vou chamar aqui de ponto TOTUS App Server 12.
desse jeito, só botar um pontinho na frente. Mas na verdade, isso daqui a gente usa por causa do Windows, né? No Windows que isso daqui era mais útil, esse pontinho. No Linux até que ele não é. Eu vou fazer o seguinte, eu vou manter do jeito que tá, vou só dar um Enter aqui. Aqui ele está sugerindo aquela porta do Web App, não vou mexer, vou deixar nesse 4321. Aqui é o endereço do license server, no nosso caso aqui, localhost. A porta do license server é o 55, que a gente selecionou naquela etapa de instalação do TOTOS License, então 55, 55. Ele vai pedir para eu confirmar, vou dizer que sim. Agora ele vai fazer aqui o processo de descompactação dos arquivos. Vamos aguardar aqui mais alguns instantes. Prontinho, pessoal. Então vamos só dar uma olhada lá dentro da nossa pasta TOTOS para ver se ele colocou tudo lá. TOTOS install. Então a gente já tem aqui ó, a pasta 01 TOTOS License e a gente já tem a pasta 03 Proteus. Vamos dar uma olhada para ver dentro da pasta 03 Proteus para ver o que que tem lá. Então vamos botar aqui 03 Proteus. Aqui dentro a gente tem o DB Access, o Proteus e o Proteus Data. O DB Access eu quero mudar. Eu quero colocar o DB Access dentro da pasta 02 DB Access. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mover ele, vou dar aqui um MV do diretório barra totus install 03 DB Access para barra totus install. Opa, fiz besteira. Fiz uma besteirinha aqui. Vamos dar uma olhada aqui para ver o que que eu fiz de errado. Tá aqui, ó. Eu joguei ele para cá. Errei aqui o caminho. Nossa, que doideira. Não, não tem problema não. Então aqui a gente vai acertar isso também. Então vamos pegar ele agora, fazer um MV de novo. MV barra totus inst para totus install barra 02 underline db access. Agora sim. E aí, se a gente for colocar lá um ls barra totus install, ele já vai trazer aqui para a gente o 01 TOTOS License, o 02 DB Access e o 03 Proteus. Então aí, pessoal, tá tudo certinho. Era desse jeito mesmo que eu queria que eles ficassem. Se eu vim aqui e olhar o 02 para ver o que tem dentro dele agora, ele traz para mim o DB Access.ini, o DB Access 64, o DB Monitor, então tudo que eu precisava está aqui dentro. O que eu preciso fazer agora é o seguinte, para ficar mais fácil, até para mim e para vocês, eu vou mudar para o modo gráfico agora. O instalador, ele executa melhor aqui pelo console, mas eu vou mudar aqui para o modo gráfico para poder ficar um pouco mais fácil. E aí, nesse modo gráfico, eu já vou mexer aqui nas permissões. Vou dar aqui um chmod-r 777 barra totos para eu poder fazer tudo que eu precisar fazer via modo gráfico lá, sem ter que me preocupar muito com permissões, tá? Então, vamos entrar aqui agora. Vou voltar aqui para a nossa pastinha. Já dei aqui todas as permissões, já estamos com tudo preparado aqui, ó. Essa é a estrutura do Proteus, com o nosso binário, o app server. Tem um arquivo aqui, pessoal, que esse arquivo aqui é muito importante, ó, e eu vou repassar ele para os outros diretórios também, que é esse arquivo app server. Esse aqui é o seguinte, no Proteus a gente teria o appserver.exe. No Linux, a gente tem esse cara aqui, ó,
o app srv Linux. Ele equivale ao appserver.exe. Só que para ele executar sem problema nenhum, a thread que vai executar ele precisa ser ajustada. E aí quem faz esse ajuste é esse arquivo aqui. Então eu vou abrir ele aqui com Kate, que é o nosso editor de texto, só para vocês poderem ver. Olha o que ele tem aqui, pessoal. Eu tenho ajustes de memória, memória virtual, memória máxima, e tenho a chamada de execução do appserver Linux aqui. Então eu vou fazer alguns ajustes aqui que são os seguintes, ó, essa memória de 2048 que ele está listando aqui não é suficiente, não. Eu vou colocar aqui 2048 vezes 3 dá 7.092, se eu não me engano. Vamos fazer um cálculo aqui para ver. 2048 vezes 3 dá 6.144. É isso, eu errei aqui. Estou ruim de matemática. Então, eu vou colocar que a memória máxima aqui é 6.144, para ele poder utilizar 6 GB de memória. E pronto. Isso daqui já é o suficiente. E também eu vou tirar isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o zoom, só para vocês poderem acompanhar. Esse daemon aqui, eu vou tirar, tá? Por que que eu estou tirando isso daqui? Porque o Proteus, no Windows, quando vocês querem ver o console, vocês têm que executar o appserver.exe menos console ou menos debug, que ele abre o menos console. No caso do Linux, ele executa como console não tendo nada. Se a gente mantém aquele daemon lá, o que o daemon faz é executar o Proteus sem o modo console. Então, o que que ele faz? Ele aciona o serviço do appserver e já fecha os consoles. Então, a gente não vê nada, mas ele continua executando, mas a gente não vê nada. Porém, eu prefiro ver os consoles. Então, eu tiro aquele menos daemon, e aquele menos daemon só funciona no Linux, tá? Eu tiro aquele menos daemon para poder continuar vendo no console. Então, feito isso daqui, ó, eu já posso salvar esse arquivo aqui. E como eu mencionei, eu vou fazer alguma coisa parecida com isso daqui lá nos outros diretórios também. Vou só mudar o nome dele aqui, chamar de app. Então vai ser o app.sh. Vou colocar esse app.sh lá no dbaccess. Então vamos voltar aqui, Proteus install 02. Vou colocar ele aqui no dbaccess também e vou editar. Nesse caso aqui, eu nem preciso fazer nada disso daqui não, tá? Vou colocar ele aqui só para poder ficar no padrão mesmo. Então aqui vai ser o 02 db access e o executável dele que é o db access 64. Vamos colocar aqui db access 64. Vamos ver se é esse nome mesmo. db access 64, é esse nome mesmo. Então aqui a gente salva, é só para poder ter isso aqui mesmo. Então vamos fechar. E vamos lá no TOTUS License e vamos fazer a mesma coisa. Vamos aqui no bin, pasta ppserver, vamos colar esse arquivo aqui, vamos abrir com Kate também. Nesse caso aqui, ó, a gente vai mudar aqui em cima para 01. TOTUS License. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Por quê? Porque o app server, ele tem algumas bibliotecas aqui dentro e ele precisa utilizar essas bibliotecas que estão aqui. Só que o Linux, ele sabe aonde estão essas bibliotecas ou fazendo as mudanças direto nas configurações internas do sistema ou mudando na thread que vai executar aquela aplicação. E aí a forma de mudar na thread que vai executar aquela aplicação naquele momento é vindo aqui e mandando executar um declare. Aí a gente passa aqui nesse declare o LD Library Path, que é o diretório onde tem as bibliotecas, e o caminho dos diretórios aqui. Aí ele vai ficar armazenado nessa variável de ambiente aqui, que é o LD Library Path. E aí a gente precisa indicar onde essas bibliotecas estão. E essas bibliotecas estão aqui. E o caminho é TOTUS license bin appserver. Então a gente tem que colocar aqui TOTUS license. Aqui não tem o Proteus, vamos só apagar aqui o Proteus. Deixa eu aumentar aqui a fonte para vocês poderem acompanhar. TOTUS license bin appserver, é esse diretório aqui. Feito isso, aqui, a gente precisa também, no caso dos limites de memória, o TOTUS license nem precisa, tá?
Top Slice eu vou apagar aqui porque ele não precisa não. Só quem precisa é o app server mesmo. E aí eu vou substituir isso aqui com uma barra aqui a mais. Beleza. Então, já fiz aqui, já salvei. Então a gente já tem configurados o arquivo app para o license, um arquivo app para o dbaccess e um arquivo app para o TOTS App Server. Então, vamos começar por partes aqui e vamos executar primeiro o TOTS License e vamos ver se vai dar certo. Para isso, ó, eu vou abrir aqui um console. Na verdade, já estava com o console aberto aqui, né? Deixa eu só limpar ele, vou dar um clear aqui. E agora a gente vai executar aquele app do TOTS License. Vamos ver se vai dar certo. Para isso, a gente vai colocar aqui um barra TOTOS install 01 opa, bin appserver app.sh. Vamos ver se ele vai executar. Então, se ele não cair, significa que está funcionando. Dá algumas mensagens que aparenta falha, aparenta alguns erros, mas a princípio ele está executando aqui. Então, vamos deixar esse terminal aqui parado. Vamos abrir aqui uma página nova, uma nova aba. Deixa eu aumentar aqui. Opa, ele está abrindo aqui embaixo, daqui a pouco eu abri demais. Deixa eu fechar, as abas estão aqui embaixo, agora voltou. Então vamos lá. Vou abrir aqui uma nova aba, sudo-su, para entrar no modo root. Deixa eu aumentar aqui a fonte um pouco. Agora a gente vai executar o dbaccess. Então, totos install 02 dbaccess. Aqui a gente vai ter o app.sh também. Então vamos executar. Ele vai dar aqui algumas mensagens. Então, aparentemente aqui tudo certo também. Nosso console do dbaccess executou. Vamos entrar lá no modo gráfico agora e vamos ver se a gente consegue executar um monitor. Então, vou voltar aqui no install, vou vir aqui em dbaccess, vou vir aqui no monitor, vou dar aqui um duplo clique nele, ele vai perguntar se eu quero executar. Eu vou dizer que já vou marcar para não perguntar de novo, vou dizer que eu quero executar. Então, ele vai abrir aqui para mim, ó. Então, até aqui tudo certo. Dois usuários abertos. A gente precisa aproveitar aqui e já fazer a nossa configuração do ODBC. E aí, tem um detalhe importante aqui, pessoal, que é o seguinte. é, Nesse vídeo aqui é o vídeo de instalação do Proteus. No vídeo anterior a esse, que já está disponível no canal, eu mostro como instalar o Postgre e como criar a conexão ODBC para essa instalação que a gente está fazendo aqui, tá? Então, se vocês quiserem ver como instalar o Postgre, como criar o banco de dados, como configurar a conexão ao DBC, é no vídeo anterior que tem isso. Aqui a gente só vai configurar mesmo o nosso Proteus. E aí é o seguinte, eu chamei a minha conexão ao DBC de TOTUS App. Então, eu vou colocar aqui, ó, TOTUS App, dessa forma. Então, criei uma nova conexão. O usuário é TOTUS App também. A senha é TOTUS App também. Coloquei a mesma senha. Então, vou salvar aqui os dados. Vou vir aqui no assistente. Vou vir aqui em validar conexão. Vamos avançar. Vamos colocar aqui em Postgres para poder fazer o teste. E vamos colocar aqui o nosso TOTUS App. Ele vai dar a mensagem aqui de usuário ser inválido, como se não tivesse configurado. Só que aqui tem um detalhe importante que é o seguinte, pessoal. Pro, pro, pro Linux, nós temos que fazer um ajuste aqui no dbaccess.ini. Então, vou abrir ele aqui. Aqui no dbaccess.ini, a gente vai colocar o seguinte, ó. Eu preciso indicar aqui nessa área do general aqui, tá? Eu preciso aumentar aqui o max string size dele. Vou colocar aqui 500, que é o maior valor possível. Eu preciso colocar aqui também uma chave que eu não precisaria colocar se eu não estivesse trabalhando com Linux, que é o ODBC 30 igual a 1. Então, eu coloquei esse ODBC 30 igual a 1 e eu preciso colocar o Client Library agora aqui. Client Library é a biblioteca que vai ser utilizada para fazer a conexão ODBC. Então, eu preciso colocar esse Client Library. E aí, o que vai nesse Client Library aqui?
Vou mostrar aqui para vocês. O que vai nesse Client Library aqui, deixa eu abrir aqui o Explorer. Aqui na pasta, vou voltar aqui para a raiz, ó. Aqui na pasta, na raiz do armazenamento do Postgre, do Postgre não, desculpa. Na raiz do armazenamento do OpenSUSE, a gente tem aqui um diretório chamado USR. A gente vai entrar nele. Dentro desse diretório USR tem um lib64. Dentro do lib64, a gente tem aqui um libodbc.so. É esse arquivo aqui, ó, libodbc.so. É esse arquivo aqui que a gente tem que fazer a referência dele aqui no Client Library. Então a gente vai colocar aqui um barra usr barra lib64 barra lib odbc.so. Isso aqui é importante, sem isso daqui a gente não consegue fazer funcionar. E um outro detalhe importante também, que aí tem a ver com Postgre, tá? A gente precisa colocar aqui um code page, errei, code page igual a win 1252. Isso é para o Postgre, tá? O Postgre ele precisa que a gente informe aqui o code page dele, para ele já saber que ele vai trabalhar com Windows, com code page Win1252, então a gente já deixa isso definido aqui. Feito isso daqui, aqui já está tudo certo, TotoZap, beleza. Feito isso daqui, a gente pode salvar. Então salvei aqui o arquivo. Agora a gente volta aqui no terminal. A gente estava com o dbaccess executando aqui, a gente vai ter que parar ele, aí para parar aqui no terminal é o Ctrl C, tá? Então a gente dá um Ctrl C para parar, e agora a gente vai executar de novo, para ele poder atualizar essas configurações de ini que a gente fez. Feito esse processo de reinício, agora a gente pode voltar. Opa, cadê? A gente pode voltar lá na pasta do dbaccess, executar o dbmonitor mais uma vez. A gente pode vir aqui, vamos ver aqui as configurações. O TotoZap já aparece aqui, tá certo? Então, deixa eu ver se está com o nome certo aqui. TotoZap, isso. Então a gente pode vir aqui, validar a conexão de novo, avançar. Vamos trocar aqui para Postgre. Vamos avançar de novo. Vamos colocar aqui um TotoZap. Vamos mandar finalizar. E agora a nossa conexão está ok. Então aqui, pessoal, aqui a gente já fez tudo certinho, tá? Para ele funcionar. A única coisa que faltou aqui que a gente não fez, na verdade eu não fiz, né? Aqui em configurações, na parte de gerais, é colocar os dados do license server aqui. Então, localhost 555, a gente não pode esquecer disso. Então, feito isso aqui, ó, com nossa conexão já funcionando, para finalizar aqui a nossa instalação do Proteus, o que a gente precisa fazer é a configuração do nosso serviço do Proteus. Vou fazer uma configuração básica aqui, dentro da pasta bin. Vamos pegar aqui o appserver.ini, que é esse arquivo. Aumentar aqui o tamanho do texto para ficar melhor. Então aqui é o seguinte, ó, ambiente, vou chamar de TotoZap. Igual eu fiz lá com banco de dados. O restante aqui ele já trouxe configurado certo. Eu só vou fazer um ajuste aqui, que aí é toque mesmo, tá? Vocês não precisam fazer não. E colocar aqui junto. Eu acho que fica melhor para mim se ele ficar aqui. Agora a gente precisa fazer aqui o restante das nossas configurações. Esse lock server que ele criou aqui, não preciso mais, tá? Isso daqui precisava nas versões anteriores do Linux, do Proteus. Nessa versão para Linux não precisa mais. Lock client aqui, eu vou tirar ele daqui também. Também não quero esse cara, não. Esse web app aqui, eu até poderia ter, mas eu não quero ele aqui também, não. Então, estou tirando ele. Sobra isso daqui. E agora, o que a gente vai colocar aqui? A gente precisa colocar aqui um general. Nesse general aqui, a gente vai colocar aqui um console log. E aqui no console log, a gente vai direcionar o log desse app server para algum lugar. Então, eu vou colocar aqui totus install. Dentro do install, eu vou colocar aqui 03 underline proteus. E é isso. E aí o nosso log vai ficar aqui dentro. E o nome do nosso arquivo de log é app.log. Vou deixar dessa forma.
Ah, vou botar a porta, né? Se eu tiver mais portas aqui. Então, app-1000.log. Então, esse é o nosso arquivo de log. Vou colocar aqui também um max string size, igual a gente fez no outro, porque eu também preciso aumentar esse max string size aqui. Porque no primeiro momento ele vai executar e vai gerar strings muito grandes. Então a gente precisa aumentar, colocar o máximo possível aqui de 500 MB, que é o que ele vai precisar no momento que ele estiver criando os dicionários de dados. Feito isso daqui, a gente também vai ter que colocar aqui o DB-Access, né? A seção DB-Access. Então vou colocar aqui um DB-Access. Vou colocar aqui um port 7890, que é aquela porta que a gente já tem lá. Vou colocar aqui um DB Server, que é o localhost, ele está executando no mesmo lugar, então DB Server é localhost. Vou colocar. DB Server, não, desculpa, só server, localhost. Vou colocar aqui um database. Nesse caso, nosso, a gente está utilizando Postgres, né? Então vou colocar aqui Postgres. E um alias, que é o nosso TOTOS app. Então coloquei aqui, essa é a nossa conexão, são as nossas conexões, acredito que já seja o suficiente. Aqui dentro de drivers, a gente também tem aquelas questões da porta multiprotocolo, né? Então vou colocar aqui um multiprotocol port igual a 0, por enquanto. Vou deixar ele desabilitado, tá? Depois a gente habilita a porta multiprotocolos. Mas nesse momento aqui eu vou deixar ele desabilitado. Então, porta multiprotocolo já está desabilitado aqui. Acredito que aqui seja o suficiente. Eu vou clicar aqui para salvar agora. Cadê? Cadê? Ah, gravar. Então, mandei salvar. O que a gente vai ter que fazer agora é executar. Vamos executar aqui para ver se vai dar tudo certo. Para executar ele, a gente vai utilizar esse mesmo arquivo app. Então, vou criar aqui uma nova aba. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Vamos entrar aqui no modo superusuário, sudo su 99. E vamos colocar aqui então, né? TOTOS install 03 proteus /bin appserver app.sh. Então, vamos mandar executar, vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Bom, ficou parado aqui, significa que basicamente está tudo certo. O que a gente precisa fazer agora é executar o nosso Smart Client, né? Então vamos entrar aqui lá no diretório do Smart Client. Vamos ver se a gente consegue executar ele. Então vamos pegar aqui o smartclient.ini, fazer alguns ajustes nele também. Então vou botar aqui nosso env server como TOTOS app. Botar aqui siga MDI, siga CFG, MPSDU. São as ferramentas que normalmente eu uso. Ele já trouxe aqui a porta localhost, o TCP no localhost, na porta 1000, que a gente já definiu lá na instalação, então está tudo certo. Posso fechar isso daqui. Vou vir aqui e vou mandar executar o nosso Smart Client. Ele não tem extensão, tá? No Linux, os executáveis eles não precisam ter extensão. Nesse caso aqui ele não tem mesmo. Como primeiro acesso, eu vou entrar aqui no configurador. Então, siga CFG. Vamos ver se vai dar tudo certo. Ele já entrou aqui ó, no processo de criação de empresas. Ele está me perguntando se eu quero criar uma empresa teste ou uma empresa real. Vou colocar aqui empresa teste. País. Vamos aguardar aqui mais alguns instantes. Aqui, pessoal, ele vai perguntar qual o tipo de ambiente que a gente está criando. Isso aqui é da versão 12.1.23.10, tá? Nela que foi implementado esse tipo de pergunta aqui. Eu ainda não sei ao certo qual o motivo dessa pergunta. Como eu estou fazendo aqui um ambiente de testes, vou colocar aqui desenvolvimento. Mas isso daqui tem a ver com a opção que vocês escolhem lá quando vocês vão criar uma chave de licença no License Server, lá no portal do cliente. Então, para manter a compatibilidade, a gente vai colocar aqui desenvolvimento, que seria o ambiente que a gente estaria criando agora.
confirmação de licenças, aguardar aqui mais alguns instantes, então a gente já tem aqui nossa estrutura criada. Eu entrei aqui no base de dados, ele já entrou. Vou clicar aqui para sair agora, e aí nós vamos entrar lá no SIGMDI agora para ver como é que ficou também. Então, deixa eu executar aqui de novo. Vamos colocar aqui no SIGA-MDI. Usuário admin, sem senha. Vamos entrar aqui no módulo financeiro. Cadastro de fornecedores. Beleza, pessoal. Então aqui já está tudo funcionando. Nosso Proteus já está operacional, já está instalado, o banco de dados está conectado. Só para a gente finalizar aqui, para ficar tudo 100%, o que a gente precisa fazer é criar os serviços, né? Serviços para a gente não ter que executar tudo como console. Então eu vou parar esses consoles que estão sendo executados aqui. Vou parar aqui esse console do Proteus, Ctrl C para poder parar ele. Beleza. Depois eu vou parar aqui o DB Access, Ctrl C também para poder parar ele. E vou parar aqui o License Server, Ctrl C aqui também. License Server demora um pouquinho para parar, mas é normal. Beleza. Então parou aqui, pessoal. A gente precisa fazer agora a criação dos serviços. Para criar serviço no Linux é diferente de como a gente cria serviço no Windows, tá? Então, como outras coisas, como tudo no Linux é diferente, essa parte de criação de serviços também é diferente. Eu vou abrir aqui um, um editor de texto e vou colar aqui. Opa, é isso aqui que eu quero não. Deixa eu copiar aqui, está aqui na minha colinha. Trazer para cá. Agora sim. Então, essa daqui, pessoal, é a estrutura de um serviço no Linux, tá? O serviço ele é um arquivo texto. A gente tem que criar esse arquivo texto no diretório específico do sistema e esse arquivo ele tem que ter essa estrutura aqui, tá? Deixa eu aumentar aqui o zoom um pouco. Então, isso aqui, ó, para vocês ficarem fácil de copiar, eu vou criar cada uma das estruturas para cada um dos serviços. Então, TOTUS DB Access, o TOTUS License e o app server. Então, o primeiro aqui vai ser o TOTUS License. Então, eu vou chamar ele aqui de TOTUS License. Essa é a descrição que vai aparecer, tá? Quando a gente for monitorar o serviço, essa é a descrição aqui que vai aparecer. TOTUS License. Então, eu coloquei aqui o TOTUS License e o caminho de execução do TOTUS License. Está no 02 underline DB Access, né? Opa, DB Access não. 01 underline TOTUS license. Depois pasta bin app server app.sh. Então, essa é a estrutura para o TOTUS license. Então, vou copiar isso daqui. Já vou colar aqui embaixo. Ó, é todo esse conjunto aqui, tá, pessoal? Todo esse conjunto aqui é um serviço. Então, vou botar aqui, ó, TOTUS DB Access, só para a gente saber que é ele que a gente está trabalhando agora. Então, vou botar aqui um DB Access. E aqui é a mesma coisa. O caminho aqui vai mudar. 02 underline DB Access barra app.sh. Igual a gente fez lá. Então, o DB Access já está criado. Agora a gente vai criar o nosso TOTUS App Server. Criado não, né? A estrutura dele está criada. Então, vamos colocar aqui TOTUS App Server. Como a gente pode ter mais, eu vou colocar aqui TOTUS App Server traço porta 1000, só para a gente saber que é essa porta 1000 aqui.
E a gente vai trocar aqui também. Vai passar a ser aqui o 03 underline Proteus barra Proteus de novo barra bin barra appserver barra app.sh. Então a gente já montou aqui também a estrutura para o Proteus. Então vou botar aqui TOTOS appserver. Agora, pessoal, a gente precisa criar o serviço propriamente. Como que a gente vai criar esse serviço? Para fazer a criação do serviço, mesmo dentro do Linux, muda um pouco, tá? Cada distribuição Linux tem uma forma diferente de se criar um serviço. No nosso caso aqui, para a criação do serviço no OpenSUSE, que é essa versão que a gente está utilizando aqui agora, a gente precisa vir aqui na nossa estrutura de diretórios. Vou voltar aqui para aqui, ó, unidade interna. A gente vai procurar esse diretório, o SR. Dentro do diretório SR, a gente vai ter um outro diretório chamado lib. Dentro do diretório lib, a gente vai ter um diretório chamado systemd. Deixa eu achar o systemd aqui. Aqui, ó. A gente tem esse diretório systemd aqui. Dentro do systemd, a gente tem um outro diretório chamado system. E aqui dentro a gente vai criar o arquivo de serviço. Então, ó, vê que ele já tem vários arquivos aqui, tá vendo? Os arquivos de serviço são esses arquivos que tem o final service aqui. Então, esse é um serviço, esse é um serviço, esse aqui é um serviço. A gente precisa criar o serviço do Proteus aqui dentro. Para criar o serviço do Proteus aqui dentro, a gente precisa de permissão de superusuário. E o Kate, que é o nosso editor de texto gráfico, ele não executa com permissão de superusuário. Então, a gente vai precisar utilizar um editor de texto. A gente vai precisar utilizar um editor de texto do modo console. E aí é esse editor de texto que vai conseguir, com permissão de superusuário, criar arquivos lá dentro. Esse editor de texto é o nano. Então, a gente vai colocar aqui, ó, nano barra usr barra lib barra systemd barra system. E aí, dentro de System, a gente vai criar os nossos serviços, que são aqueles arquivos com extensão .service. E aí, o primeiro que a gente vai criar aqui vai ser o TOTOS license.service, dessa forma. E aí, a gente pode vir aqui no Kate agora, para facilitar, e copiar toda a estrutura do TOTOS license aqui, ó, que é isso daqui. Copia isso, volta lá no terminal, a gente vai vir aqui em editar, colar, e a nossa estrutura já aparece aqui. Então, para não ter que digitar tudo, a gente faz dessa forma. Para gravar, a gente vai seguir as teclas de atalho que aparecem aqui embaixo, ó. No nosso caso, para a gente poder fazer a gravação, é esse daqui, ó, Write Out, que é o Ctrl O. Então, a gente vai vir aqui, vai dar um Ctrl O. A gente vai perguntar se a gente quer gravar esse arquivo nesse caminho, a gente vai dizer que sim, está gravado, Ctrl X. Feito isso, o nosso primeiro serviço está criado. Agora a gente vai criar o dbaccess, então vou colocar aqui no mesmo caminho, dbaccess, totus dbaccess.service. Vamos dar um Enter. A gente vai voltar aqui no Kate, vai pegar essa configuração aqui do totus dbaccess. Vamos copiar, voltar aqui no console, vamos colar. E aí a gente dá o Ctrl O para escrever, um Enter para confirmar e um Ctrl X para sair. Feito, agora só falta o Proteus. O Proteus eu vou colocar aqui TOTOS appserver. Se tivesse outras portas, a gente colocaria talvez a porta na frente para criar mais serviços. Só que no meu caso aqui eu vou criar só um serviço só, tá? Então ele vai se chamar TOTOS appserver mesmo. Vou dar aqui um Enter. Vou voltar aqui no Kate. Vou pegar aqui toda essa estrutura aqui até o Unity. Vou copiar. Vou voltar aqui no Kate de novo. Vou colar. Então, já temos aqui o nosso serviço. Vou dar aqui um Ctrl O para gravar, Enter para confirmar, Ctrl X para sair. Beleza, pessoal. Então, criamos aqui os serviços. Agora, a gente precisa habilitar os serviços
na inicialização do sistema e depois nós precisamos executar o serviço. Para habilitar o serviço na inicialização do sistema, a gente vai executar um comando aqui, que é o systemctl, dessa forma, enable, e o nome do serviço. Então, totus license.service é o primeiro. Ele vai dar essa mensagem aqui, indicando que o serviço foi criado. Agora, criado não, habilitado, desculpa. Agora, o DB Access. Então, vamos colocar aqui totus DB Access.service. Falhou ao criar o serviço simbólico. Deu algum erro aqui. etc initr S50 totus license. Tá, depois eu vou revisar isso daqui. Vamos criar o nosso serviço do Proteus. Vamos ver se o Proteus vai passar. Totus app server. Beleza. O do Proteus criou. O do Totus DB Access ele não criou. Então deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. xcctl enable totus DB Access. O nome está tudo certo. Vou dar um Enter aqui de novo. Ele não criou. Vamos fazer um teste aqui. Vamos executar primeiro systemctl start totus license. Beleza. Systemctl start totus DB Access. E agora, vamos dar aqui um systemctl status totus license. Então ele está dando aqui, ó, que o serviço está executando. Então o totus license já está executando. Então esse active running diz que ele executou. Vamos dar uma olhada no totus DB Access. O totus DB Access está executando também. Ele só não criou o link simbólico. Vamos esperar aqui, depois a gente dá uma olhada nisso. Então, vamos dar um Ctrl C aqui para parar e vamos criar o serviço do Proteus. Então, para criar o serviço do Proteus, não, que a gente já criou. Vamos inicializar o serviço do Proteus. Então, systemctl. Opa, faltou um M aqui. Systemctl start totus app server. E vamos verificar o status do totus app server. Também está aqui, ó, Active Running. Então, tanto o serviço do License, quanto o DB Access, quanto o app server estão executando. Se todos os serviços estão executando, posso dar um Ctrl C aqui. Vamos testar agora o Smart Client para ver se o Smart Client vai executar. Então, vamos dar aqui um duplo clique. Beleza, ele entrou aqui. Então é isso, pessoal. Ó, o nosso Smart Client entrou, deu aquele errinho lá na criação do link simbólico, mas eu acredito que ele possa ter funcionado. Ele deu uma mensagem aqui indicando que não criou, mas talvez não signifique que ele não tenha criado o serviço em si. Então, é possível que o nosso serviço ele tenha sido criado lá no TOTOS DB Access também, apesar dessa mensagem. A gente pode fazer um teste reiniciando o Proteus e vendo se ele vai funcionar. Eu vou fazer isso aqui na sequência. Só antes de fazer isso, a gente vai criar agora um atalho para o nosso Smart Client. Normalmente, quando a gente cria um app server rodando em Linux, não necessariamente os desktops vão estar com Linux, né? Os desktops vão estar com Windows normalmente, mas a gente vai executar, a gente vai precisar de um Smart Client rodando aqui para a gente poder fazer algumas manutenções quando a gente estiver dentro do servidor mesmo. Então, para isso, a gente precisa criar um atalho do nosso Smart Client aqui com aquela opção multiusuário habilitado. Para fazer isso, a gente vai criar um arquivinho aqui dentro. Então, vou criar aqui um novo ficheiro. Esse novo ficheiro eu vou chamar de smartclient.desktop, dessa forma. Então está criado. Vou abrir aqui com o Kate e vou copiar aqui
uma seção de texto aqui. Então, deixa eu copiar isso aqui e vou colar. Então, aqui é o seguinte, ó, vou aumentar aqui a fonte um pouco. É aqui o Desktop Entry, tá? Então, nosso arquivo tem que ter essa seção, Desktop Entry. O nome que a gente quer que o Smart Client tenha no atalho. A gente criou só como Smart Client, mas quando a gente executar, ele vai mudar para esse nome aqui, tá? E o caminho do nosso Smart Client. No meu caso aqui, é só Proteus. Então, ele vai executar o TOTUS install 03 Proteus, Proteus de novo, bin Smart Client com o parâmetro "-m" aqui. Se vocês quiserem colocar mais parâmetros, podem colocar. Mas no meu caso aqui, só o "-m" para mim já é o suficiente. Vamos salvar. Vou mandar gravar aqui. Beleza, posso fechar. Aqui, ó, ele já está com um alerta que já entrou aqui na frente. Ó, Smart Client Proteus, o nome já mudou. Se eu executar aqui, ele vai dar uma mensagem aqui para mim perguntando se eu quero confiar nesse programa. Eu vou dizer que sim. Então, vou continuar. Aí, aquele alerta some do atalho. E agora, o nosso Smart Client já está funcionando também, o nosso atalho. E aí, só para finalizar, pessoal, porque deu aquele erro, eu vou reiniciar aqui o meu Proteus, o meu OpenSUSE, só para verificar se aquele erro ele vai permanecer. Se o erro não permanecer, se a gente conseguir executar o nosso Smart Client a partir daqui, significa que todos os passos da nossa instalação deram certo. Então, vou executar aqui um reboot para ele reiniciar. Vamos aguardar aqui um instante. Oi, pessoal. Então, retornando aqui, fazer só um pequeno ajuste com relação ao arquivo dbaccess, tá? Por algum motivo, acho que talvez o tamanho do nome TOTUS dbaccess tenha ficado muito grande e por causa disso estava gerando aquele erro. Mudando o nome do arquivo do serviço para TOTUS DB, ao invés de dbaccess, ele criou o link simbólico sem problema. Então, ele já fez o que tinha que fazer. Nesse caso aqui, eu vou dar um reboot. A gente vai verificar se com aquele arquivo com o nome, lembrando, é TOTUS-DB. Então, o nome do serviço dbaccess é TOTUS-DB. Importante focar nisso daí, TOTUS-DB. Beleza, reiniciou. Vamos ver aqui se ele vai funcionar. Então, agora sim, pessoal. Então, pessoal, essa é a nossa instalação do Proteus em Linux. Espero que vocês tenham gostado. Aquele erro eu mantive no vídeo, que é interessante vocês verem um erro possível de acontecer, né? Que parece uma besteira, mas faz parte, que é a questão do nome do arquivo do serviço para o dbaccess. Mas o importante é que a nossa instalação ela está funcional, ela está funcionando. Então a gente tem um Proteus rodando em Linux no ambiente, de acordo com as regras do ambiente homologado pela TOTUS.